Olá pessoal, canal Historiador Cristão, estamos aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos refutar os 5 principais argumentos dos miticistas. Para aqueles que não sabem ou não conhecem, os miticistas são aqueles que negam a existência histórica de Jesus, argumentando que Jesus não passaria de um mito criado, seja pelos discípulos, seja pelos romanos, né? Ou seja, não existe apenas um tipo de miticismo, né? Mas vários. Mas no final das contas, todos os miticistas sustentam a ideia de que Jesus muito provavelmente não existiu e de que ele não passaria de um mito, certo? De uma criação. Então, iremos aqui tratar de refutar pelo menos 5 dos principais argumentos utilizados pelos miticistas, pelos negadores da existência histórica de Jesus. Iremos aqui dar o nosso parecer refutando cada um desses argumentos. Um dos primeiros argumentos que eu gostaria de trazer para a discussão é aquele velho argumento utilizado pelos miticistas de que, olha, quando a pesquisa do Jesus histórico ela começou, ali, meados do século XVIII, XIX, e começou-se a discutir Jesus em termos históricos, a gente viu que, dali, né, do ponto inicial da pesquisa do Jesus histórico até os dias atuais, muitos historiadores eles não conseguiram chegar a um consenso sobre quem é Jesus. Ou seja, um historiador diz que Jesus foi um revolucionário, outro diz que ele foi um pacifista. Ou seja, existem inúmeras perspectivas sobre esse Jesus. Ou seja, nem mesmo os historiadores do Jesus histórico chegam a um consenso de quem foi Jesus. Ou seja, Jesus para estes historiadores, seria definido a partir das próprias ideologias desses historiadores. De que isso, de algum modo, compromete a narrativa de que existe um Jesus histórico ou, ao menos, de que dá para saber quem é esse Jesus. Note que, embora esse argumento seja um argumento interessante, ele não é um argumento que, de algum modo, compromete a existência histórica de Jesus. E por que não? Porque desde a antiguidade existe uma tendência entre historiadores de narrar certos personagens históricos a partir da sua própria perspectiva particular. Quando você pega Tácito, historiador do século I e II, Paterclo, historiador ali do século I, e estes dois historiadores estão narrando ali sobre a figura do Tibério histórico. O Paterclo vai narrar sobre Tibério de uma forma completamente diferente do Tácito. Quem fala sobre isso é o John Dominic Crossan, na sua obra O Nascimento do Cristianismo, tá certo? Na página, logo no comecinho da obra, na página 61, ele vai dizer uma coisa muito interessante sobre isso. Se alguém salientar como Jesus aparece diferente em Marcos e João, é possível contrapor que também Tibério é diferente em Paterclo, que o venera imensamente, e em Tácito, que odiava o ar que ele respirava. Você vê aqui que é uma tendência natural dos historiadores da antiguidade narrar sobre personagens a partir do seu próprio ambiente, do seu próprio contexto. Por que Paterclo narra Tibério de uma forma diferente que Tácito? Muito simples, porque o ambiente de Paterclo é outro, o de Tácito é outro. Existia também os interesses de Tácito e também existiam os interesses de Paterclo. Não é diferente em relação à pesquisa do Jesus histórico, não é, ou melhor, não é diferente em quase pesquisa nenhuma, tá? Quem acha que existe neutralidade acadêmica, tá? Olha, eu sinto muito, mas isso é muito raro, é muito difícil de encontrar. Ou seja, os historiadores, os pesquisadores têm as suas tendências e eles enxergam a realidade a partir da sua perspectiva. Mas isso não significa dizer que os personagens que eles estão narrando não existiram. Existe um Tibério histórico, independente se alguém narra de uma forma, esse Tibério histórico, e outro narra de outra. O ponto é, Tibério existe. Outros personagens poderiam trazer para debate aqui, como, por exemplo, o João Batista. Existem elementos na narrativa de João Batista em José que se diferencia do João Batista nos evangelhos, em relação ao local da morte de João Batista, por exemplo, e os motivos da morte, enquanto que em José o motivo é público, tem a ver com a questão política, parece que nos evangelhos isso é uma motivação privada, porque ali João Batista estava denunciando, né, o Herodes, tá certo? Por conta ali de um relacionamento que ele estava tendo. Então, existem essas questões que precisam ser analisadas. Nem por isso a gente vai chegar à conclusão de que aquele personagem histórico não existiu, de que o João Batista não existiu, né? Pilatos também é narrado diferente, seja nos evangelhos, seja em Fílon de Alexandria. Então, isso não significa que Pilatos não tenha existido. Embora Pilatos, a gente tenha as evidências arqueológicas também, né? Para atestar a sua existência histórica. O segundo argumento, bastante conhecido, é aquele: olha,
O Jesus dos evangelhos não passam de um mito criado pelos discípulos. Tudo que está no evangelho é narrativa mitológica, é pura teologia, que não tem consubstanciação histórica alguma. Embora os evangelhos sejam de fato ali, contenham inúmeras narrativas teológicas, e para alguns deles, principalmente aqueles que não são cristãos, existe ali muita mitologia nos evangelhos, é possível, apesar disso, resgatar um Jesus histórico quando se retira todas essas camadas teológicas contidas ali nos evangelhos. Então é possível ali resgatar um Jesus histórico. Então, o argumento de que, olha, Jesus é um mito criado pelos discípulos ali nos evangelhos e tudo mais. Ora, mesmo que eu assuma isso, eu não estou assumindo, eu sou cristão, mesmo que eu diga que Jesus é um mito e de que os milagres operados por ele ali são mitologias criadas pelos discípulos, isso não significa dizer que não tenha existido um Jesus histórico que foi mitologizado. Então, uma coisa não necessariamente anula a outra. Ademais, isso era uma tendência comum na Idade Antiga. Né? Ou seja, personagens históricos serem mitologizados, por assim dizer. Você pega o César Augusto, foi assim. Né? Você vê lá uma narrativa do nascimento de César, né? Nos escritos de Suetônio, você vê que ali existe uma narrativa mitológica em torno do nascimento dele, e não foi diferente também com outros personagens históricos da antiguidade. Né? O outro argumento, não menos conhecido, é aquele que diz o seguinte: olha, é muito suspeito levar em conta os evangelhos como uma documentação histórica quando ela foi escrita pelos próprios cristãos. Então não faz sentido acreditar nesta documentação. Eu vou usar aqui um argumento que eu usei numa live, né, que eu participei recentemente, usando aqui o David Flusser. Ele traz uma observação muito interessante, o historiador aqui, o David Flusser, certo? No primeiro capítulo da sua obra, Jesus, tá certo? Ele vai dizer uma coisa muito importante sobre isso, para quem usa esse argumento, né? Ah, não, os evangelhos foram criados pelos discípulos, pelos cristãos, foram escritos pelos próprios seguidores de Jesus, o que é algo muito suspeito. Bom, ele vai dizer o seguinte, respondendo isso: ainda que uma documentação objetiva fosse copiosa, as fontes mais genuínas referentes a uma personalidade carismática são seus próprios pronunciamentos e os relatos dos fiéis, lidos a partir de uma abordagem crítica, é lógico. Consideremos dois exemplos modernos disso. Tudo que é significativo sobre Joseph Smith, fundador dos Mormons, pode ser estudado, em sua maior parte, de suas próprias palavras e de documentos dos próprios Mormons. Nem por isso se chega à conclusão de que Joseph Smith não existiu. Ora, o fato de que a biografia de Joseph Smith, né, as histórias envolvendo esse personagem, foi escrita por ele mesmo e pelos seus próprios seguidores, não indica que ele não tenha existido. Isso não significa, isso não quer dizer nada, tá? Embora você possa questionar, tá certo, o conteúdo, tá certo, sobrenatural por trás da literatura de Joseph Smith, isso não significa dizer que ele não tenha existido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse é o problema dos miticistas, é confundir tudo, né? É não levar em conta essas distinções. Então, não é porque apenas temos literatura sobre um personagem a partir dos próprios discípulos desse personagem que a existência histórica desse personagem está comprometida. Esse é um argumento falho, que não faz o menor sentido, tá? E outra, sobre Jesus a gente não só tem fonte escrita por cristãos, né? A gente tem também por não cristãos, como historiadores romanos, historiadores judeus, como o próprio Flávio José. Um outro argumento bastante utilizado é aquele, né? Olha, os evangelhos, eles só foram escritos há 30, 40 anos depois dos eventos envolvendo Jesus. Bom, isso por algum acaso é um problema? Vocês enxergam isso como um problema? Sério mesmo? 30, 40 anos, ou seja, existiam ainda inúmeras testemunhas oculares, sejam hostis ou favoráveis a Jesus ali, que poderiam, inclusive, desmentir muitas daquelas histórias narradas nos evangelhos. Então, é um tempo muito curto, meu amigo. As lendas ali poderiam ali ser desmascaradas facilmente pelas testemunhas hostis. Então, é um tempo muito curto entre os fatos envolvendo Jesus para o momento em que as primeiras narrativas dos evangelhos começam ali a ser escritas. E mais, a gente está falando dos evangelhos aqui, né? Porque eu poderia aqui falar dos escritos de Paulo, que são mais antigos do que os
evangelhos. Ou seja, temos documentação sobre Jesus já ali na década de 50, que falam sobre Jesus a partir de Paulo. Falam sobre Jesus. E aí eu me refiro aí, obviamente, aos escritos de Paulo, tá? Sem falar também na fonte que é, obviamente, é uma fonte hipotética aqui, mas que é uma hipótese bastante aceita hoje por inúmeros historiadores, tá certo? Então, temos uma documentação muito próxima de Jesus. Mesmo que eu diga, a fonte Q é coisa da cabeça de historiador. Bom, e os escritos de Paulo, que são narrados, tá certo? Que são tidos como escritos ali já da década de 50 do primeiro século. Então, e inclusive, essa datação, ela é aceita pela maioria esmagadora dos historiadores, tá certo? Inclusive miticistas, tá? Inclusive miticistas, como o Richard Carroll, por exemplo. Aí alguém pode falar também sobre as cópias, né, dos evangelhos. Ah, mas as cópias dos evangelhos, elas estão distantes demais dos acontecimentos envolvendo Jesus. Esse suposto Jesus, se é que ele existiu, viveu ali, morreu por volta do ano 30, e a cópia mais antiga dos evangelhos que temos é 100 anos depois, que é um fragmentozinho do Evangelho de João. E depois temos outras cópias do século II também, de outros evangelhos, como provavelmente de Mateus, já no final do século II, entrando para o século III. Então, os manuscritos estão muito distantes, tá certo? E tudo mais. Cara, se você for fazer um comparativo com os manuscritos mais antigos de outros personagens históricos, os evangelhos estão com uma vantagem estarrecedora, tá certo? Vamos pegar a Ilíada de Homero. No momento em que a Ilíada de Homero está sendo escrita, para o manuscrito mais antigo, um espaço de 400 anos. Alexandre o Grande, os principais biógrafos de Alexandre o Grande, como Ariano e o próprio Plutarco, escreveram sobre o próprio Alexandre 300, 400 anos depois dos acontecimentos envolvendo ali a vida do Alexandre. Vamos pegar outro exemplo, Platão, Sócrates. Os manuscritos mais antigos que temos de Platão e Sócrates são datados de 1000 anos, mais de 1000 anos depois dos acontecimentos envolvendo a vida desses dois personagens. Vamos pegar Tácito. Tácito supostamente escreveu Anais, né, no século II. Só que o manuscrito mais antigo de Anais é do século XI. Do século X ou XI, se eu não estiver enganado. Quando a gente compara o tempo entre os manuscritos dos evangelhos para o momento em que os evangelhos foram escritos, ou em comparação com os acontecimentos envolvendo Jesus, o tempo é muito curto quando se compara com estes outros personagens. Então, se é racional duvidar da existência de Jesus por isso, que dirá desses outros personagens? Então, nós temos muito mais razões históricas para duvidar da existência desses personagens do que da existência histórica de um Jesus. Então, o argumento da proximidade histórica das fontes precisa ser levado em conta, porque não deixa de ser um argumento relevante. Um outro argumento muito comum que os miticistas utilizam é, olha, toda aquela documentação extrabíblica, né, de Joséfo, Tácito, Suetônio, elas não servem como provas da existência histórica de Jesus, porque muitas delas foram tiradas de fontes cristãs, né, fontes cristãs já contaminadas, né, e que não merecem credibilidade, conforme vimos aqui a princípio, né, porque os miticistas eles partem da ideia que as fontes cristãs elas não merecem nenhuma credibilidade histórica, já vistas estarem ali contaminadas com teologia e assim por diante. Já vimos que isso não procede de todo modo. Porém, eles falam que essas fontes extrabíblicas, elas também não provam ou não servem para garantir, ou ao menos de maneira razoável, sustentar a existência de Jesus do ponto de vista histórico. Seja por conta da origem dessas fontes, ou porque também elas provavelmente ou algumas delas foram interpoladas. Eu fiz uma live sobre isso, tá certo? Que eu vou deixar aqui no link, onde eu analiso profundamente, fonte por fonte, e refuto essa ideia de que essas fontes foram interpoladas por cristãos. Não vai dar para falar agora no vídeo, porque o ponto do vídeo não é analisar essas fontes extrabíblicas, mas tem um link aqui, você poderá analisar a argumentação. Se você discordar de alguma coisa, coloque lá o seu comentário que eu vou lá e respondo, tá certo? Mas, de todo modo, não é uma atitude sábia e correta e equilibrada você chegar e descartar todas essas fontes. Quando a gente analisa o conteúdo dessas fontes, como a de Tácito, por exemplo, a gente já descarta qualquer possibilidade de interpolação por conta do próprio teor
pejorativo da citação. Certo? Tácito trata a religião cristã como o quê? Algo pernicioso, perigoso. Tá? Isso é muito estranho vindo da boca de um cristão. Lá eu apresento outros motivos de porquê também esta fonte de Tácito ela não foi interpolada, como, por exemplo, o desconhecimento de Tácito sobre a origem cristã. Tácito parece sugerir que o cristianismo, que os cristãos, né, o movimento cristão já existia antes da morte de Jesus, tá certo? Porque ele diz que quando Jesus morreu, esse movimento ele foi controlado, digamos assim, indicando que para ele já existia um movimento ativo antes de Jesus morrer. Isso não é verdade do ponto de vista histórico, tá? Embora Jesus tivesse alguns discípulos, não existia o movimento cristão. O movimento cristão, de fato, ele só surge após a morte de Jesus, né? Do ponto de vista histórico, todo mundo sabe que é assim. E ele parece desconhecer isso. Isso também afasta a hipótese de que tenha sido uma interpolação cristã. Então, isso seria mais comum vindo de alguém que está de fora, né? Que não conhece com profundidade a religião cristã e confunde ela com o próprio movimento judaico. Era uma coisa que era muito comum entre os pagãos, essa confusão entre movimento judaico e movimento cristão. Eles não sabiam muitas vezes distinguir uma coisa da outra. Analisamos também a fonte do Suetônio nessa live, você pode conferir lá, tá bom? Por fim, a gente entende que estas fontes, nem todas elas vieram de algum modo da própria literatura cristã. Tem muita coisa ali, muito conteúdo, tá certo? Que foram extraídos para além das fontes cristãs, tá certo? E o mais importante disso é que nenhum desses autores colocaram em xeque a existência histórica de Jesus. É como se eles estivessem escrevendo ali, já assumindo que Jesus existiu. Tácito fala que Cristo foi crucificado, ele usa Cristo aqui não como se estivesse ali reconhecendo Jesus como Messias, como Deus, ou seja lá o que for. Não. Ele usa Cristo como um nome próprio aqui. Ele reconhece que Jesus foi morto ali no contexto de Pilatos. Então, todos esses personagens falam sobre Jesus de algum modo e, em momento algum, sugerem a não existência de Jesus. Eles assumem que Jesus existiu. Nenhum deles colocam em xeque a existência histórica de Jesus. Nem Tácito, que nada tinha de cristão, certo? Nem Suetônio. Ninguém. Nem o próprio José, porque embora se questione ali a validade do testemunho flaviano, existe ainda uma outra citação em José sobre Jesus, né? Quando ele está narrando ali José, a morte de Tiago, ele cita ali Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Uma citação que é muito aceita em termos de autenticidade pelos historiadores, porque ela se harmoniza com quem José é, porque ele não chama Jesus de Messias, certo? E mais, é uma citação que se harmoniza com o contexto da obra também. Eu analiso também profundamente isso na live, tá bom? Então, são fontes que podem sim ser utilizadas para se avaliar o Jesus histórico. Embora não bata o martelo, mas podem ser utilizadas para, de maneira razoável, sugerir a existência de um Jesus histórico. E para finalizar, a hipótese da não existência de Jesus é que é uma hipótese recente, porque nenhum inimigo do cristianismo atacou o cristianismo evocando a não existência histórica de Jesus. Já me envolvi em debates com isso. Algumas fontes foram apresentadas contra mim, como, por exemplo, a carta, o escrito lá de Juliano, imperador Juliano, contra os galileus, como se aquele escrito estivesse ali questionando em uma parte, em um trecho, a existência histórica de Jesus. Já mostrei nesse canal que não, tá? Então, Celso, que foi um dos maiores inimigos do cristianismo ali da Idade Antiga, ele, em momento algum, levantou ou colocou em xeque a existência histórica de Jesus. Tá? Ele atacou o cristianismo em todas as frentes, mas em nenhum momento ele levantou a hipótese da não existência. Então, tudo isso precisa ser considerado quando a gente analisa o Jesus histórico. E os miticistas, muitas vezes, fazem vista grossa para essas coisas. Então, eu creio que todos esses argumentos miticistas, eles são insuficientes e não provam que que não exista um Jesus histórico. Tá? Embora seja um debate importante, quando se trata de história, nós ficamos muito mais no terreno das hipóteses. Na minha opinião, levando em conta toda essa argumentação, é muito mais provável que Jesus ele tenha existido de fato, tá? Por esse vídeo é só. Se inscreva nesse canal, ajude esse canal a crescer, divulgue, compartilhe e traga também sugestões para outros vídeos, tá certo? E até um próximo vídeo, se Deus quiser.